Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque. Obrigado pela sua audiência, em acompanhar todos os dias esse programa com muitas informações. Trago hoje, e quem confirmou na semana passada, já faz parte desta bancada, o advogado criminalista, Dr. Alexandre de Sá Domingues, ele que é professor na FIG Unimesp e também autor do livro O Tribunal do Júri na visão do juiz, promotor e advogado. Exatamente. É isso, doutor. Hoje nós temos 3 assuntos em pauta. Vamos falar de algo que aconteceu esta semana. Advogados acham que a decisão coloca freio do juiz Moro na questão da soltura, né, que aconteceu essa semana, um habeas corpus que foi decidido por 3 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal, a última instância do nosso judiciário, decidiu liberar aí os empresários, matéria da Folha de São Paulo, que vamos discutir no dia de hoje. Advogados de empresas investigadas pela Operação Lava Jato interpretaram a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal como uma tentativa da instância máxima da Justiça brasileira de colocar um freio no juiz federal Sérgio Moro, que conduz os processos da Lava Jato no Paraná. O senhor, como advogado criminalista, essa matéria da Folha de São Paulo, qual é a sua opinião? Olha, Geraldo, é uma questão bastante polêmica você trabalhar hoje com a prisão preventiva, né? Eu primeiro queria dar a minha posição aqui para os telespectadores que acompanham aqui o Guarulhos em Destaque, do seguinte: a prisão preventiva, ela é prevista no nosso ordenamento jurídico como uma exceção. A regra é que as pessoas no nosso Estado de Direito respondam em liberdade e, excepcionalmente, tenham a sua prisão antecipada para o momento do processo. Só depois que a pessoa efetivamente é condenada em definitivo é que a lei assegura o cumprimento da pena. Então, essa prisão preventiva e alguns casos, como tem ocorrido na Operação Lava Jato, prisões ainda mais precárias, que são as prisões temporárias, elas têm sido usadas de forma bastante comum. O juiz Sérgio Moro tem usado a prisão temporária e preventiva até como uma forma de forçar os investigados a uma delação premiada, a uma confissão relativa aos crimes pelos quais eles são acusados. Bem, como você destacou, eu como advogado criminalista, o que eu acho? Eu acho que a lei deve ser cumprida. Eu acho que a lei, quando preenchidas as hipóteses de cabimento da prisão temporária e preventiva, ela deve ser usada. Nós não devemos, obviamente, ser subservientes com a prática delitiva e com pessoas que durante a investigação influenciam, ameaçando testemunhas, desaparecendo com documentos, com provas e atrapalhando a apuração dos crimes. O que eu também defendo é que não haja um excesso, que não se generalize a prisão temporária e preventiva como uma regra, porque estaríamos negando um direito sagrado da nossa Constituição, que é a presunção de inocência. O equilíbrio, a virtude está no equilíbrio. Os excessos, a primeiro momento, até porque nós queremos realmente justiça, nós estamos revoltados com a corrupção, queremos uma resposta pronta da justiça, mas não devemos, a pretexto de fazer justiça, abandonar todas as conquistas sociais do Estado Democrático de Direito. Então, com relação a essa decisão de ontem, que o Supremo Tribunal Federal, na realidade, ele revogou a prisão preventiva, porém impôs medidas cautelares. O que são essas medidas cautelares? O juiz, para alguns casos, determinou a prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica. Isso quer dizer o seguinte: essas pessoas continuam privadas da sua liberdade. Óbvio, não estão num presídio, mas eu quero ressaltar, elas ainda não foram efetivamente condenadas, ou seja, ainda não foi provada a responsabilidade penal desses agentes. Então, imaginem um de nós sermos impedidos de sairmos de casa, ficarmos monitorados 24 horas, impedidos de exercer as nossas atividades laborativas. Isso é uma restrição bastante grande. Então, o importante é que esses acusados, eles não tenham influência sobre a produção da prova. Agora, doutor Alexandre, eu entendo a sua colocação, mas será que não vai... E aí a própria matéria, ela alerta para um fato
que o Ministério Público vem conquistando nesses 6 meses foi a delação premiada. Correto. Ou seja, e há um consenso entre advogados ouvidos pela Folha de São Paulo que com essa liberdade, mesmo com toda a proibição, não vai ter mais a delação premiada, que isso ajuda no processo. Ou seja, não tendo a delação premiada, esse processo ele vai demorar mais, até você ter provas concretas. Não, realmente pode haver uma demora acentuada até do processo. Agora, entendemos o seguinte, a delação premiada é um instituto novo que nós importamos do sistema americano, apesar do nosso sistema ser bastante diferente, nós temos importado alguns instrumentos de países estrangeiros, e a delação premiada, ela não pode ser tida como uma extorsão, ou seja, a gente não pode obrigar a pessoa a delatar, ela tem que ser incentivada a delatar. Obviamente que algumas pessoas vão preferir não fazer uso da delação premiada, mas, mais uma vez eu ressalto, o equilíbrio é o ponto virtuoso aqui dessa coisa. Nós temos um movimento, não é? Às vezes num extremo, às vezes em outro, um movimento de impunidade, às vezes um movimento de excesso de punição. Nós temos que encontrar o equilíbrio, Geraldo. Nós, enquanto sociedade brasileira, não podemos nos conformar com excessos, com estereótipos ou com caricaturas no sistema processual penal. Então, eu não acredito que isso trará um prejuízo a médio e longo prazo para a justiça brasileira. Muito pelo contrário, eu acho que isso faz parte de um amadurecimento. Estou conversando com o advogado criminalista, doutor Alexandre de Sá Domingues, professor da FIG Unimesp e também autor do livro O Tribunal do Júri, na opinião do juiz, promotor e do advogado. Agora, é evidente que a sociedade, ela pensa de uma outra maneira, né? E muitas vezes o judiciário ouve a sociedade. Neste caso, o senhor acha que a sociedade ficou contra o Supremo? Sem dúvida. O Supremo ele tem sido atacado constantemente, né? E acusado de proselitismo, acusado de ser ali oportunista, de estar a serviço da máquina, até porque nós sabemos que os juízes que compõem o Supremo Tribunal Federal são indicados pelo presidente da República. Então, essa indicação dos juízes, uma indicação política, é objeto de muita crítica e, por vezes, se questiona a legitimidade das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O importante que nós, enquanto sociedade, reflitamos é se efetivamente isso tira a imparcialidade do julgador no âmbito do Supremo Tribunal Federal. As decisões da Justiça não devem ser populares, não devem ser pautadas na opinião pública, não é? Até porque a opinião pública ela pode ser influenciada pelos órgãos de comunicação. Eu acho que as decisões judiciais devem ser pautadas no direito, porque é o direito que, em última instância, assegura a liberdade de cada um de nós. Nesse caso concreto, avaliar se a decisão do Supremo foi correta ou não, demandaria uma análise mais aprofundada do processo, de ter contato com as provas dos autos e verificar se essas pessoas que foram beneficiadas por esta decisão do Supremo, se elas estavam colocando em risco o andamento do processo. Não podemos generalizar. Nesse momento de raiva, de histeria que vivemos, nós queríamos que todos que passaram perto da Petrobras fossem presos, como se isso fosse a solução. Mas quando a gente fala em justiça, né, acho que todos os telespectadores vão concordar comigo, se você deve R$1, não lhe deve ser cobrado R$10. Se você deve R$10, não deve ser cobrado R$100. Imagine que você não deva nada e lhe ser cobrada a sua liberdade. Agora, professor e também advogado, eu gosto que uma questão agora. Imagine o senhor como acionista da Petrobras. O senhor que investiu durante anos o seu dinheiro em comprando ações, ou seja, eu vou fazer minha poupança, porque até então comprar ações da Petrobras era algo seguro, era algo lucrativo. Essas pessoas, elas foram responsáveis em diluir o seu patrimônio. É evidente que ninguém fica contente quando o seu patrimônio é diluído. E foi o que aconteceu. Segundo os especialistas, a Petrobras ela vai durar de 5 a 6 anos
para cobrir esse rombo. Já existem ações de acionistas americanos, aí a coisa vai ficar muito mais séria, né? Porque lá a coisa funciona de uma maneira mais transparente do que a nossa justiça. Eu pergunto para o senhor, o prejuízo não vai ser bem maior para a sociedade, porque essas pessoas já cometeram um crime, tá claro. Na auditoria da Petrobras, que foi publicada na semana que passou, ela concorda com tudo que o Ministério Público e a Justiça já divulgou, que alguém praticou ato ilícito. Eu pergunto para o senhor, doutor Alexandre, o que o Supremo fez não foi discordar daquilo que a própria Petrobras já publicou? Olha, é bíblico, a gente tem que separar o joio do trigo. Que houve crime. Agora, quem praticou o crime e em que modalidade cada um incorreu é algo que deve ser apurado com seriedade. Semana passada, nós visualizamos aqui, na Justiça, nesse caso Lava Jato, uma situação inusitada. Uma cunhada do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, ela foi presa sob o argumento de que ela estaria depositando dinheiro na conta da irmã, casada com o tesoureiro. E mostraram imagens em rede nacional, inclusive nos jornais principais do nosso país, mostrando que essa senhora tinha feito esses depósitos. Isso foi uma informação trazida pelo Ministério Público Federal. Bem, logo em seguida os advogados conseguiram demonstrar que não era verdade, que aquela pessoa que aparecia nas imagens era a própria correntista, ou seja, confundiram uma irmã com a outra e prenderam equivocadamente a cunhada, que não tinha nenhuma relação com aqueles depósitos que estavam sendo apontados. Eu trago esse exemplo para chamar a atenção o seguinte: todos os bens dessas pessoas que estão sendo investigadas estão indisponíveis. Essas pessoas estão afastadas das atividades que elas exerciam. O que o Supremo fez não foi anular o processo e não foi absolver os réus. O Supremo simplesmente disse o seguinte: não é necessário, neste momento processual, que essa pessoa fique presa, fique no sistema carcerário. Por quê? Porque ainda não está demonstrada a responsabilidade. Temos que tomar cuidado, Geraldo, com execrações públicas. Nós já tivemos na história do nosso país situações muito graves. Tivemos um caso, alguns anos atrás, muitos dos nossos telespectadores vão lembrar, da chamada escola de base, em que um delegado, que de forma assim, meio assoberbada, tirou conclusões precipitadas sobre crime de pedofilia praticado numa escola infantil. E essa escola foi apedrejada, ela foi destruída, os seus donos foram todos execrados publicamente, para depois, na sequência, em questão de semanas, se constatar que não havia tido nenhum tipo de abuso sexual. Eu não quero dizer que não houve crime na Petrobras, muito pelo contrário, houve muito crime na Petrobras, isso me revolta. No meu escritório nós temos ações contra a Petrobras. Esse ponto que você tocou, de que os Estados Unidos tomarão providências contra a Petrobras, é verdade, mas como eu disse na entrevista passada, no Brasil já foi criada uma lei em que nós vamos agora também fiscalizar as empresas e autuar as empresas que tenham em seus processos atos de corrupção. Então, não só será responsabilizada a pessoa responsável pelo ato de corrupção, como também será responsabilizada a própria empresa. E a Petrobras, que é um patrimônio nosso, ela foi vilipendiada. Foi vilipendiada pelo uso político, pela forma com que ela foi aparelhada pelo Estado político. E isso não pode se repetir, isso tem que ficar, é um legado, isso não vai passar em branco. Só que nós temos que responsabilizar todos, não só aqueles que foram responsáveis pelo ato concreto de corrupção, mas aqueles que ditaram essa política dentro da nossa empresa pública. Estou conversando com o doutor Alexandre Sá Domingues, advogado criminalista e professor da FIG Unimesp, autor do livro O Tribunal do Júri na visão do juiz, promotor e do advogado. Vou fazer um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta falando de uma outra notícia importante. Não que não existam notícias importantes, mas mais um brasileiro foi condenado por tráfico de drogas e executado na Indonésia em 2 minutos.